Para falar sobre o assunto, a gente recebe Luiz Arthur Nogueira. Luiz, bem-vindo. Qual avaliação você faz dos novos números, dados? O que deve acontecer a partir de agora? Quando a gente pode sentir impactos no bolso dos brasileiros? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Como a gente diz na sinuca, foi caçapa cantada. Ou seja, não teve surpresa, como você bem falou. Manutenção de juros no Brasil, alta de 0,75 ponto percentual nos Estados Unidos. Começando então pelo Brasil, o Banco Central anunciou o fim do ciclo de aperto monetário, deve manter essa taxa básica Selic em 13,75% ao ano nos próximos meses, até junho do ano que vem, quando aí sim começaria a reduzir os juros, claro, se tudo transcorrer normalmente, sem nada de imprevisibilidade no caminho. Já nos Estados Unidos, a situação é bem diferente. Por lá, os juros vão continuar subindo nos próximos meses e o grande risco é de o Fed, o Banco Central Americano, exagerar nos juros e colocar a maior economia do mundo num processo de recessão profunda, o que seria muito ruim para o mundo inteiro e também para o Brasil. Respondendo a sua pergunta, Adriana, para nós brasileiros, eu diria o seguinte: nós consumidores temos uma situação difícil porque o crédito vai continuar caro ao longo dos próximos meses. Seja o crédito imobiliário, o crédito para comprar um veículo, o cheque especial, ou seja, qualquer compra financiada terá juros mais altos até meados do ano que vem, que, como eu disse, a partir dali começam a cair os juros de novo. Já para nós, investidores, para quem tem dinheiro para investir, a notícia é muito boa, porque o Brasil segue sendo o paraíso dos juros altos. Está muito fácil ganhar dinheiro com renda fixa, seja em títulos públicos ou títulos privados. E para concluir, uma dica importante: não deixe seu dinheiro parado na caderneta de poupança, porque a poupança paga hoje cerca de 7% ao ano e você ganha no título público praticamente o dobro. Ou seja, título público é muito melhor do que caderneta de poupança. Bom, o Luiz Arthur Nogueira continua conosco porque temos um convidado para falar mais sobre a decisão de ontem do Copom, professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Bom dia, prazer estar com vocês, Tiago, Adriana, Nogueira. Prazer é nosso. Bom, professor, a dúvida nesse momento qual é? É saber se teremos estabilidade dessas taxas nos próximos meses, da Selic nos próximos meses, ou podemos já apostar numa descendência? Não, eu acho um pouco difícil apostar numa descendência, que o comunicado do Copom, ele obviamente não deixa tudo absolutamente claro, mas ele deixou mais ou menos uma porta aberta aí de que, apesar dele não ter aumentado 0,25%, que não foi unanimidade, 2 diretores quiseram aumentar 0,25% para 14%, ele deixou uma porta aberta dizendo que isso não significa que em breve vai cortar a taxa de juros, pelo menos no horizonte de 9 meses. Como o professor Nogueira acabou de colocar, isso daí vai lá para junho do ano que vem, então nós vamos ver com taxa de juros alta ainda por algum tempo, e o Banco Central deixou 2 pontos. O que está levando a inflação a níveis cada vez mais altos? Primeiro, a inflação global, por causa que está acontecendo na Europa, guerra na Ucrânia, lockdown na China e a inflação nos Estados Unidos. Ainda o arcabouço fiscal que vai ser colocado pelo novo governo, ou seja, nossa dívida PIB fechou em 79%, bem melhor do que estava na época do Covid, que quase chegou a 100%, mas a gente ainda não sabe o que vai ter de arcabouço fiscal, se nós vamos ter uma política fiscal expansionista no próximo governo irresponsável, exagerada, e aí nós vamos ter o que acontece, no carro, alguém pisando no acelerador e o Banco Central puxando o freio de mão, e ainda o hiato do produto, porque apesar de ser uma notícia positiva, o desemprego está caindo. Só que ele está caindo e pode chegar num ponto onde ele acaba suscitando pressões inflacionárias. Então, o Banco Central colocou esses pontos altistas para a taxa de juros, altistas para o processo inflacionário, e outros pontos baixistas. O que é baixista? Ou seja, o mundo vai crescer menos com esse aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa, queda no preço de commodities, mas a preocupação do Banco Central é de manter a inflação ancorada. Ele já sabe que 2022 é um caso que não vai dar para atingir a meta,
2023, a expectativa é de 4,6%, você tem 3,25% aí de meta inflacionária, 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Talvez ele alcance o teto da meta, mas o que ele busca mesmo é para 2024. Ok. Professor, pergunta de Luiz Nogueira. Professor Dumas, bom dia. O senhor tocou numa questão importante das contas públicas. Quando a gente olha a campanha eleitoral, todos os candidatos, sem exceção, estão fazendo muitas promessas de mais gastos públicos. O senhor acredita que no ano que vem, independentemente de quem vença, vai prevalecer o bom senso e, portanto, as contas públicas serão tratadas com carinho, porque sem isso o Banco Central, ainda que autônomo, terá muita dificuldade para cumprir a meta de inflação do ano que vem? Nogueira, você colocou num ponto absolutamente crucial. Todo mundo está prometendo tudo. Eu vou aumentar para 500, para 600, para 800, para R$1.000. Vou tributar milionário. Isso não existe. Vamos lembrar do Gerard Depardieu, a hora que falou que ia tributar milionário, ele simplesmente saiu da França, foi para a Bélgica. Isso é uma bobagem, não vai acontecer, não tem como levantar dinheiro. Só você falar que vai tributar milionário, o dinheiro já sai rapidamente do Brasil. E agora, se nenhum candidato, ao entrar, porque na hora da promessa você promete tudo, você não pode chegar e falar, olha, vou cortar gastos, vou cortar benefícios, vou cortar funcionalismo público, vou fazer uma PEC para tirar aquilo que não é discricionário. Isso não levanta arquibancada. Mas se nós não tivermos um arcabouço fiscal, o nexo causal, ele é óbvio. O mercado financeiro fica assustado. Por quê? Porque de 1980 a 1994, a nossa inflação acumulada foi de 12 trilhões percentuais. Isso porque o governo pediu para o Banco Central emitir muita moeda. Não vai acontecer isso como aconteceu na Argentina. Longe disso acontecer. Mas se nós não virmos uma luz no final do túnel, é provável que aconteça? Que o mercado financeiro, nós, agentes econômicos que investimos em títulos públicos, eu, você, o nosso dinheiro que está na Previdência, nosso dinheiro que está no Fundo de Garantia, nosso dinheiro que está em seguro saúde, dinheiro que está em seguro de carro, nós vamos pedir mais taxa de juros. Aí o que acontece? A curva de juros, ela estipa, ela fica mais inclinada. E aí o Banco Central acaba tendo que levar a taxa de juros, encarecendo o custo da dívida pública, encarecendo o custo de crédito e piorando a dinâmica da dívida pública ainda mais e piorando o prognóstico de um crescimento econômico. Então, eu poderia dizer, Nogueira, numa coisa bem básica, o que o mercado financeiro, os agentes econômicos querem ouvir assim que o candidato entrar e virar o novo presidente, qual é o novo arcabouço fiscal? Porque nós já vimos que o teto de gasto não está valendo mais para nada. Nós vamos ter uma meta de dívida PIB, vamos ter uma meta de superávit primário. Agora, você não precisa arrumar as contas públicas no primeiro ano, mas pelo menos dizer que nos próximos 3, 4, 5 anos existe um arcabouço fiscal para isso, senão a taxa de juros volta a subir novamente. Nogueira. Professor Dumas, a pergunta agora é de Diogo Schelp. Professor, o senhor falou agora do esgarçamento aí da lógica do teto de gastos, e a gente tem visto, por exemplo, na campanha de Lula, um desejo de acabar de vez com o teto de gastos, né, como vem sendo falado. No entanto, essa semana, Henrique Meirelles, ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, disse que conversou com Lula e que a ideia, na verdade, ele declarou apoio a Lula e disse que a ideia, na verdade, era ter um meio termo para o teto de gastos. É possível ter um meio termo para o teto de gastos? E como seria isso? Veja, eu acho que se você tem um meio termo, primeiro, precisa saber o que quer dizer meio termo, por exemplo. Se você está falando meio termo num teto de gasto, é a mesma coisa que você falar, assumindo que seja isso, não acredito que Henrique Meirelles tenha falado, mas vai ter essa decisão. Mas, por exemplo, eu vou tirar a educação, vou tirar a saúde, vou tirar investimento público. É a mesma coisa que você dizer, olha, eu estou com dinheiro, mas se eu tirar o inglês da minha filha, se eu tirar a universidade do meu filho, se eu tirar o clube da minha esposa, se eu tirar não sei o que do meu marido, me sobra dinheiro. Isso não adianta nada, não tem que fazer uma coisa meia boca. Se você fizer uma coisa meia boca, dar flexibilidade ao teto de gastos, no sentido de que essa e aquela despesas não entrarão, isso é letra morta. Isso vai fazer com que os agentes econômicos peçam mais taxas de juros.
O que pode ser feito é um teto de gasto cíclico e anticíclico. Ou seja, quando a economia vai muito mal, existe a possibilidade de extrapolar o teto de gasto até determinado limite. Por exemplo, inflação mais a expectativa de crescimento do PIB. Agora, esgarçar e tirar certas despesas. Todas as despesas, quando afeta o bolso de alguém, elas são essenciais. Falar que despesa é essencial é uma bobagem. O que é despesa para mim é essencial. O que é despesa para você, o que é despesa para determinada parte da população é essencial. O problema é definir o que é essencial. Então, você fazer uma flexibilização, é importante que seja uma flexibilização consciente e que, no final das contas, nós, que somos os investidores da dívida pública, saibamos que a dívida PIB, a relação dívida pública-PIB, não vai explodir e entrar numa dinâmica explosiva, onde o custo de carregamento da dívida é maior que o crescimento econômico. Aí o juro sobe. Professor, infelizmente nosso tempo está terminando, mas o Roberto faz a última pergunta rapidinho. Roberto. Marcelo, perdão, desculpe. Professor, tirando um pouquinho o foco do futuro e falando do presente, ontem os juros pararam de subir no Brasil no mesmo dia em que subiram nos Estados Unidos. Eu não acompanho o mercado financeiro, mas acredito que isso não seja um quadro comum, né, de se verificar. Por que isso aconteceu? Isso teria acontecido porque o combate à inflação no Brasil está mais adiantado do que em outros países do mundo? Sem dúvida. Muita gente fala que o Banco Central do Brasil estava atrás da curva, ou behind the curve, como o mercado gosta de dizer. Estava um pouco, mas agora os Estados Unidos e a Europa estão muito mais atrás da curva. Enquanto o Brasil parou de subir a taxa de juros, porque já está vendo que a nossa inflação está ancorada, os Estados Unidos vão ter que subir pelo menos para 4,25%, que está com uma inflação de 8,3%. Veja, 8,3% nos Estados Unidos e 8,1% na zona do euro e 20% nos países bálticos. Ou seja, você tem muito ainda que trabalhar na política monetária. E o Banco Central do Brasil fez um trabalho excelente, poderia ser melhor, sempre poderia ser melhor, mas já conseguiu ancorar as expectativas. E note, a nossa inflação está menor que a dos Estados Unidos. Então, o Banco Central brasileiro saiu na frente. Professor Roberto Dumas, do INSPER, mais uma vez, obrigado pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos.